Muito obrigada, Pedro e Elana, por estar aqui com a gente. Vamos começar mais um curso e de muito aprendizado e vivências. Boa noite, pessoal. Obrigada, Tati. Oi, pessoal. Que delícia, Alveri. Que gostoso, né? Quer ver, pessoal? Saudade, pessoal. E para quem eu não conheço, muito bem-vindos. Que a gente tenha uma noite muito gostosa. Que a gente aprenda e compartilhe muitas coisas gostosas. Para quem não me conhece, sou Elana. Eu trabalho com arte, educação, cultura e mídias há algum tempo e tenho o prazer de ser parceira aqui da Vivências e do Instituto, que são pessoas que me são muito, muito queridas. O meu Instagram, para quem quiser seguir lá, a minha agenda de invencionices é @caixadeideias.elana. E é muito bom estar aqui com meu parceirão, que é o Pedrinho. Oi, gente, eu sou o Pedro, acho que a maioria das pessoas aqui já me conhece. Quem não me conhece, eu sou fotógrafo e eu estou caminhando nessa caminhada de cursos agora em formações. E hoje o nosso curso, que não é muito um curso, ele é um workshop/oficina, porque ao mesmo tempo que a gente vai ver um pouquinho da teoria do brincar, a gente vai brincar também, que eu acho que é o melhor jeito em que a gente aprende sobre brincar. E para a gente poder falar, esse nosso workshop ele faz parte de uma série, né? E nessa série de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre light painting, que é uma técnica em que você faz um desenho com a luz usando a fotografia. E aí eu vou dar vários exemplos para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Eu penso que seria interessante, antes da gente falar sobre o aplicativo, né, os recursos que ele traz do ponto de vista de imagem, enfim, nesse contexto da pandemia, eu acho que é interessante a gente olhar para esse documento oficial, né? Esse desenho é um desenho que eu gosto muito, porque a BNCC, especialmente na educação infantil, né, ela coloca essa imagem para a gente pensar sobre os campos de experiências, né, e que eles estão, e essas flechinhas, elas nos trazem uma sensação do dinamismo que, de fato, esse documento traz. E aí, pode passar, Pedrinho, por favor? Tem uma questão que eu acho interessante colocar, por isso que eu trouxe esse documento, esse vídeo para a gente assistir, que é o quanto que esses campos de experiência, eles se contaminam, e eles estão vivos, e aí a gente vai pensar um pouquinho da importância do brincar para essa contaminação acontecer. Então, esse vídeo que a gente vai passar para vocês é uma documentação que eu fiz de uma assessoria que eu fiz numa escola, que é o caminho da luz dentro da trajetória curricular, desde os pequenininhos de 1 ano e meio até os maiores, grandes, né, de 6 anos. Tá bom? Eu queria chamar a atenção de vocês, assim, se todas essas experiências foram possíveis, né, foram através de um canal, que é o brincar. Então, desde as crianças pequenininhas, naquelas superfícies com pano, com aquele tecido que era transparente, aí tinha a projeção, aí a gente colocava bexiga, as crianças ficavam brincando com esse ambiente, né, que era um ambiente de sonho, enfim, até as crianças que no retroprojetor poderiam ver, contar histórias, né, fazer personagens, fazer cenários, agregar brinquedos de fato, né, para ver a sombra projetada. Então, se a gente tira essa lente, deixa a sensação só da sensação óptica, né, da questão da luz e da sombra, se perde, né, o encanto se acaba, né, que é até um outro convite, né, que eu faço sempre, que é onde que o brincar e a arte se encontram, né,
Eles se encontram, a ciência e o brincar também, né? Esse olhar investigativo, ele é importantíssimo. Espero que tenha inspirado vocês. Então, aquela imagem que você vê projetado na parede, o desenho da criança é a caneta de retroprojetor em qualquer plástico. Pode ser plástico qualquer plástico transparente, você consegue isso e você, no caso se você tiver um aparelho de retroprojetor, é lindo, maravilhoso. Se você não tiver, com lanterna, que tenha foco, você também consegue. E é uma experiência muito legal de fazer com as crianças em casa, né? Podemos passar, Pedro? Pode, deixa eu só complementar uma coisa. Para quem não conhece, essa última figura que mostrou é o light painting. Essa é a arte, tá bom? Que a gente vai aprender a produzir hoje. É esse tipo de desenho. E ele é feito com uma lanterna, com uma fonte de luz, com uma vela. Dá para você fazer até com água, mas aí não chama light painting. Mas a gente vai falar dele também, tá bom? Aqui eu trago um trechinho que também faz parte desse documento oficial, né? Por acreditar que é maior público que são de educadores, eu acho que é sempre bom reafirmar, né? Que o brincar ele leva tanto os adultos quanto as crianças para um outro nível de relação, né? Com as suas próprias experiências, com as suas próprias, a sua experiência com a sua consciência corporal, expressiva, cognitiva, e na relação com o outro, com si mesmo e com o objeto, com o brinquedo, né? Então, eu recomendo sempre fazer a leitura desse documento, da parte inicial do documento, porque ele sempre traz coisas muito importantes que a gente nunca pode deixar de esquecer, né? De lembrar. Não pode deixar de lembrar. Você pode passar, Pedro, por favor? Então, assim, se a gente pensar na infância, a gente vai entender que tudo que passa pelo corpo da criança, depois que ela se aproxima, ela explora, desde bebezinho, se transforma no brinquedo. Né? Então, por isso que a gente diz que o brincar é a grande linguagem da criança, né? É a forma que ela elabora, ela reapresenta aquilo que ela vive, é por meio do brincar, né? Então, ela vai se expressar, ela vai pesquisar, elas se relacionam, e aqui a gente tem um aspecto intra, que é se relacionar consigo mesmo, e o extra, que é com o mundo lá fora, né? E ela cria outras possibilidades, né? Que é aquela coisa que a gente sempre brinca. Você dá uma tampa de um pote para uma criança, para você é uma tampa de um pote. Para uma criança, ela pode ter milhões de outros significados, né? E isso é o universo do lúdico, da fantasia, enfim, né? Agora, tem uma questão que é muito interessante, que toda linguagem, se o brincar é uma linguagem, toda linguagem, ela é aprendida. Isso é uma coisa bem interessante. Então, se por um lado nós temos essa questão intra, né, que é interna, dessa relação interna da criança, nós temos essa relação extra, que aí é que a linguagem aparece. Por isso os brinquedos tradicionais, por isso os brinquedos de cantiga, de roda, os brinquedos que são aqueles brinquedos que eu sempre brinco que tem uma irmandade com a natureza, que é a bola de gude, que geralmente a bola de gude ela explode logo depois das chuvas, que a terra está mais, quando ela vai assentar, ela fica mais fofinha, então a criança faz o furinho para fazer a casinha da bola de gude, fazer a pipa é a época do vento, né? Isso está no corpo, está impresso, é uma sabedoria que está no ser humano, né? Desde a Idade Média, se a gente olha na história da arte, na pintura, você vai ver produção de artista como Bosch, que tem os brinquedos tradicionais, e até hoje todos eles existem, né? Então, isso é uma coisa é uma manifestação muito curiosa da essência do ser humano, que é a arte e o brincar. Está sempre junto, e nos acompanha desde que homem é homem. Graças a Deus, né?
Mas a gente voltando para essa questão da linguagem, como ela é que é possível, se é uma linguagem, ela é aprendida, a gente vai entrar nos teóricos, né? Que vale a pena a gente sempre ver. Você pode, que é o Piaget, por exemplo, foi um grande pesquisador sobre esse universo do brincar, né? Que foi muito, ele fez uma pesquisa muito interessante, ele era um behaviorista, né? Ou seja, ele trabalhava comportamento. Então, quando ele começa a notar um padrão de comportamento numa amostragem, vamos dizer assim, ele vai trazendo um estudo teórico a partir de como é que a gente funciona, como o ser humano funciona nesse universo simbólico, que é muito presente no brincar, né? Que é uma capacidade adquirida pelo ser humano quando começa a trabalhar o significado e o significante, que é a história do pote, né? Um pote, para mim, tem um significado, para a criança vai ter outro completamente. Então, é uma liberdade, existe uma grande liberdade, que é a função simbólica, né? Pode passar, por favor, Pedro. Aí ele vai criar classificações, que é o jogo de exercício, o jogo simbólico, o jogo de regras, dentro dessa questão do jogo simbólico, né? Então, o jogo de regras é quando existe um certo, errado, existe a minha vez, a sua vez, né? E aí as crianças vão elaborando isso quando elas vão amadurecendo, e aí chega no ápice nos 7 anos, que é quando a regra é uma regra de ouro, né? Até lá as regras ainda são mais maleáveis, né? E o jogo de exercício, que é a repetição. Então, a criança vai lá, puxa o dedão do pé, coloca na boca, dela tira, dela vai de novo, dela tira. Isso vai virando uma brincadeira, né? Essa coisa da gente se esconder e aparecer, né? E que é também inclusive o brincar é um dos indicadores do desenvolvimento saudável da criança, né? Vamos lá, Pê? E o Vallon, que é um outro teórico que eu gosto muito, a forma que o Vallon fala do brincar, que ele vai trazendo um outro olhar, né? Que ele vai criando as narrativas. O Vallon é um teórico que ele vai falando sempre da relação afetiva e das narrativas que as relações afetivas encerram. Então, a ficção, a aquisição, a construção, mas sempre em função dessa elaboração dessa narrativa, né? Pode passar, Pedro. E aí, por fim, a gente vai entrar na relação do quanto que o brincar tem uma relação estreita com a aprendizagem, né? E ela tem níveis, né? Que é o construtivo, o físico, o expressivo e o faz de conta, vamos dizer assim, que também é um simbólico, né? E aí que a gente volta de novo lá na BNCC, porque sem o brincar, nenhum campo de experiência, nenhuma habilidade de competência é colocada em movimento, né? Pode passar, Pedro. Então, se toda a linguagem é aprendida, a gente vai ter esse desafio de tornar vocês aprendentes de uma brincadeira com luz e sombra, que é o Light Paint. É uma grande brincadeira. Vamos aprender? Vamos lá? Bom, ó, opa, você está me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Dá? Ah, então tá bom. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos do light painting. É uma técnica muito antiga, tá bom? Aqui quem está fazendo é o Picasso. E o light painting, ele foi descoberto logo quando inventaram a máquina fotográfica. Porque eu vou contar para vocês um pouquinho de um jeito teórico do que é o light painting, tá bom? E depois a gente vai para a prática. Quando a gente tira uma foto, a gente aperta o botãozinho da máquina e pronto, é um clique. Só que antigamente não era assim, porque como não tinha toda essa tecnologia, quando você apertava o botãozinho da máquina, ficava aberto e ficava registrando esse momento durante um bom tempo. E com isso eles descobriram que, olha, se passar alguma coisa aqui na frente, fica essa marca, esse riscar. E aí a arte então se apossou e criou essa técnica. E isso é chamado de fotografias com longa exposição, tá bom?
Aqui, para poder ser mais prático, para a gente poder conseguir fazer algo, a gente escolheu trabalhar o Light Painting, mas eu vou trazer alguns outros exemplos para vocês verem e vocês também entenderem o que dá para fazer. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma prática com vocês. E quem quiser estar inovando, quiser estar usando alguma outra coisa para poder fazer, pode fazer também, tá bom? Aqui, por exemplo, essa primeira foto aqui, ó, que parece o risquinho de um DNA, a nossa fita de DNA, é um avião decolando. Então, usando o mesmo efeito. Já nessa outra foto da cachoeira, não sei se vocês conseguem perceber, quando a gente tira uma foto da cachoeira no nosso telefone, a gente consegue ver bem os pinguinhos da cachoeira caindo, né? A gente vê ela bem certinho. Já dessa maneira não, porque ficou fotografando toda a queda da cachoeira. Então, quando a gente vai fazer isso em casa, a gente consegue fazer da mesma coisa. A gente pode pegar um copo d'água e fazer ele jogando e poder estar capturando. Já uma que é totalmente diferente, eu não sabia, eu descobri essa semana, é essa daqui. Não sei se todo mundo está vendo, que são vários risquinhos. Essa é a mesma técnica, só que é fotografando o céu. Você está fotografando as estrelas. E aí é um tempinho um pouquinho mais longo que fica capturando. Ele captura durante 3 minutos. E aí ele consegue pegar a rotação da Terra. Então você consegue ver todas as estrelas se mexendo. E como uma curiosidade que eu vou contar para vocês, logo quando inventaram, teve um homem que morreu, quando inventaram a fotografia e tiraram uma foto. Ele era um homem muito rico. Tiraram uma foto da biblioteca dele e de uma poltrona. E na época, quando se terminou de fazer toda a revelação da fotografia, tinha alguém sentado na cadeira dele. Tinha parte da pessoa sentada. Primeira coisa que falaram na época é um fantasma que está sentado na cadeira. Depois de um tempo veio o fotógrafo, que fez esse registro e contou que durante o momento da fotografia ele esqueceu, entrou um funcionário na sala e sentou na cadeira do moço. Então está registrado uma pessoa sentada na cadeira. E aí durante um bom tempo falaram que era um fantasma, que era um fantasma. E aí quando o fotógrafo veio, na mídia ele até contou que foi uma foto que ficou sendo tirada durante 1 hora. Então durante essa 1 hora foi uma pessoa lá, sentou na cadeira e ficou registrado tudo isso, tá bom? Então, e agora a gente vai, aqui são mais fotos. Essa daqui foi, sabe aquelas velhinhas de aniversário? Eu acendi uma velhinha dessa e tirei essa fotografia, tá bom? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, a gente consegue fazer com a ferramenta que a gente vai usar hoje, tá bom? Que a gente vai usar o Wall. Eu mandei no chat o link. Não sei se todos vocês viram, vou mandar de novo, tá bom? Aqui já tá os 2 links. Já tá para quem tem o Android e para quem tem o iOS também. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ó, um outro estilo também de fotografia que usa a mesma técnica, só que aí você está seguindo a pessoa que está se movimentando. E é uma coisa super simples que a gente pode estar pensando também em usar dentro de sala de aula nos nossos registros. Bom, aqui só para vocês poderem estar vendo, o Light Painting ele não tem que ter uma reta, você não tem que ter um desenho fixo. Ele pode ser algo abstrato, como por exemplo esse daqui do Picasso, em que eu vejo uma pessoa. A Ilona me contou que ela vê um pote de flores. E não tem algo definido, não precisa ser isso. O Light Painting ele só tem uma regra que a gente tem que seguir, em que é a mesma regra desse artista, em que você tem que manter o movimento. É um traço só, não tem como você parar, tá bom? Então, Ilona, se você quiser contar um pouco a história desse artista que você estava me contando mais cedo. Eu acho que vale a pena, até para inspirar. O Saul Steinberg, ele era um cartunista e ele era conhecido como o homem de uma linha só. E eu trouxe e pedi para o Pedrinho colocar, porque eu acho que ele dá uma sensação, dá para a gente uma lógica do que é você desenhar com a luz. O desenho com a luz a lógica é desse artista, é você buscar fazer movimentos contínuos e amplos, tá? Por isso também que a gente trouxe a imagem do Picasso. Se eu pego a minha fonte de luz, estou com meu celular aqui, pego a minha fonte de luz e faço isso aqui, não vai sair nada, tá, pessoal? O ideal é você, depois o Pedrinho vai explicar melhor, mas o ideal é você fazer um movimento amplo, que aí sim você vai ter uma sensação de um desenho, de uma linha, tá? Mas sempre procurem pensar numa linha contínua, porque é muito comum de falar, não, então eu vou querer fazer o olho aqui. Se você não desligar a lanterna, você não vai ficar um borrão maior ainda, tá? Mas agora a gente vai experimentar e todo mundo vai entender.
E, como eu estava explicando antes, como a gente vai fazer pelo telefone, a gente vai ter um tempinho bem curto para poder estar fazendo esses registros, tá bom? Então, se a gente for parar para poder desligar o telefone, desligar a nossa lanterna, mudar de posição, não vai dar tempo. Então, a ideia da gente, como a gente está começando agora, é a gente tentar fazer um círculo, um quadrado, tentar desenhar uma pessoa, a silhueta dela de uma maneira bem fácil, tá bom? E só que eu vou ter que pedir uma coisa para vocês, quando vocês forem fazer, para vocês apagarem a luz do quarto de vocês, do ambiente que vocês estão, tá bom? Só para você poder conseguir ter esse registro da luz maior. Todo mundo conseguiu baixar o aplicativo? Não, quem não conseguiu não tem problema, porque o que a gente vai fazer? A gente vai dividir vocês em alguns grupos, tá bom? Vão ser, eu tô até com aqui, então. Vão ser 10 grupos, tá bom? Então vocês vão ficar em mini grupos e vocês vão fazer a construção de vocês. Depois, entre vocês vão escolher uma das fotos desse grupo e a gente vai trazer aqui para a volta para a gente poder conversar novamente sobre ela, tá bom? Vou ensinar vocês a mexerem no aplicativo, é bem facinho, não tem nenhum segredo. O nosso aplicativo, logo quando você abrir ele, ele já vai estar nessa telinha, que é uma telinha bem básica. A única coisa que a gente vai ter que mexer é nesse daqui, ó, que é nesse timer. Que como a gente está gravando sozinho em casa, a gente não consegue pedir para alguém parar e ir lá tirar nossa foto, né? Então, para a gente poder conseguir deixar o telefone em algum lugar, só vocês clicarem aqui no timer. Só vocês clicarem aqui no timer e decidir o tempo que vocês vão. E aí depois só vocês fazerem um registro. E a outra coisa é a duração. O que é essa duração? É quanto tempo. Lembra que eu expliquei que essa fotografia é o obturador dela que fica aberto? Então, todo momento que a gente está fazendo o desenho, está fazendo uma foto. A gente tem que decidir quanto tempo vai ficar fazendo essa foto, tá bom? E aí é só você vir aqui em duração, que é do lado de timer. Tem timer e duração. Vocês vão clicar aqui em duração e já alterar o tempo. Ficou claro, gente, o jeito que eu falei do aplicativo? Deu para entender? Qualquer dúvida também, só me chamar. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui no chat, tá bom? E aí, quem não conseguir, só me chamar. Fica tranquilo, Lilian. A gente vai dividir vocês, aí eles tempinho vocês vão baixando, tá bom? Eu vou dar para vocês, eu acho que 20 minutinhos dá para vocês conversarem, escolherem uma foto e já fazerem esse registro. Na verdade, é o contrário, né? Fazerem um registro, conversarem e escolherem uma foto, né? E tem só uma orientaçãozinha, Pedro. Me desculpa, não te... viu, pessoal? Procurem deixar a fonte de luz, que vai ser a lanterna, né? Que a gente pediu, ou vela. Quem tiver uma vela, cuidado para não se machucar. Longe, um pouquinho longe do celular. Se você deixar também muito próximo, não vai sair nada, tá? Vai sair só uma grande flash de luz. Deixa com uma certa distância e o ambiente mais escuro possível. Apaga todas as luzes. Tá bom? Desculpa, Leandro. Quanto mais longe vocês ficarem do telefone com a sua fonte de luz, mais pequenininho vai ficar o risco de vocês, tá bom? E aí vocês têm que fazer o teste para poder ver qual é o tamanho da lanterna que vocês trouxeram e tudo mais. Aqui, por exemplo, lá do Picasso, a gente consegue ver nessa outra fotinha, que é um outro ângulo dele, você consegue perceber que ele tem uma fonte de luz bem pequenininha. Então, aí a gente vai ter que só ir regulando isso. Eu coloquei meu WhatsApp no chat, se alguém tiver qualquer dúvida, pode me chamar e eu vou dividir vocês, tá bom? Mas se você quiser tentar fazer algo com a água, igual eu dei a ideia, você pode estar tentando também. Quero saber quem conseguiu, estou super curiosa. Nossa, passou tão rápido. Foi rapidinho, né? Gente, eu não consegui baixar. Minha internet tá muito legal. ruim. Eu adorei. Eu consegui fazer, mas como é que eu faço para enviar a foto agora? Eu vou pedir para vocês mandarem no meu WhatsApp, pode ser? Pode. Você põe o número de novo, por favor? Põe sim, Ju. Manda de novo, Obrigada. Pedrinho, o número no chat. Porque a minha internet caiu, eu tive que voltar. Aí eu perdi o número. Pessoal, Eu já enviei, mas não tá chegando, Pedrinho. Não sei se é a minha internet ou a sua. Peraí, que aqui no caso tá difícil hoje. Vou colocar no meu 4. Então, enquanto vocês vão mandando, eu queria pedir para vocês me falarem quem conseguiu
Só me dá um oi, assim, ó. Pega o desenho que tem aqui, dá um tchau. Quem conseguiu? Quero ver mais tchau, gente. Só 2, 3, tá. Eu queria perguntar para alguém que conseguiu abrir o microfone e contar como fez. Posso falar, Ilana? É a Bia, boa noite. Fala, Bia. Como que você Vocês fez estão me para dar ouvindo? É certo? que minha internet está bem ruimzinha. A gente está te ouvindo. Ai, não tô ouvindo. Mas eu vou falar, tá? Eu não tô ouvindo vocês, mas eu vou falar. Qualquer coisa você me dá um sinal que eu paro. Então, eu apaguei todas as luzes, fechei a janela, apoiei o celular numa almofada, mirei para uma superfície escura, que era meu guarda-roupa. E aí eu fiquei tentando várias vezes, demorou para eu entender a dinâmica. Muito obrigada, Bia. Tá ouvindo? Bia, agora eu vou pedir para você fechar seu microfone. E aí eu vou comentar esses 5 passos que a Bia fez, tá? A Bia apagou todas as luzes, deixou bem escuro, colocou o aplicativo lá para rodar, né? Ele apertou no botão, posicionou ele num lugar fixo e ela foi fazer o movimento. É exatamente esse o procedimento, com uma distância. Ela falou, ó, coloquei lá no armário, ou seja, uma distância. Exatamente isso. Você ficar com o emissor de luz parado e você mexer o celular, não funciona. Tá? Você colocar num ambiente com qualquer outro foco de luz também não vai funcionar. Porque aquilo que o Pedrinho falou, o Pedrinho usa uns nomes chiques, obturador, não foi? Vou explicar do meu jeito, tá? Agora. O obturador é o furinho da máquina. É o furinho, é por onde passa a luz, né? Que a fotografia foto é luz, grafia é escrita. A fotografia é a escrita da luz. Então, a escrita da luz se dá por um buraquinho muito, muito pequenininho. Então, esse buraquinho tem que ficar parado. E o que se mexe é a fonte de luz no ambiente escuro, tá? Queria ouvir mais um depoimento de quem fez e deu certo. Eu fiz também, mas eu fiz com a vela. Aí fiquei no quarto fechado também e coloquei o celular. Ah, ficou legal. Eu achei super interessante essa experiência. Qual a distância, querida, que você tomou entre o celular e a vela? Ah, eu fiquei de uma ponta na outra, assim. Fiquei mais longe que eu consegui. 3 passos. Quarto. 3 passos. 3 ou mais, isso. Ótimo, obrigada, Flor. Quem mais que deu certo que quer falar? Fala, Celinha. Ilana, eu fiz o processo ao contrário, eu não consegui fazer com a lanterna. Aí eu coloquei a lanterna parada, porque eu não conseguia fazer com a lanterna. Eu coloquei ela parada e mexi com o celular. Não saiu aquelas coisas, mas deu. Tá aí a foto do Pedro. Tá. O ideal, Celinha, é o contrário, tá? Porque quando você faz isso, você não tem tanto controle do desenho que vai ficar, né? Se a gente faz o contrário, deixa o celular paradinho e a luz se mexe, a gente tem o controle do desenho. Então, eu posso fazer um círculo, um quadrado, um triângulo, tá? Eu vou treinar mais. Ilana. Oi, amor. É a Paty. Oi. Eu fiz, mas eu acho que a distância não favoreceu, porque eu moro em apartamento, então é pequeno, né? Mas eu achei que ficou, apesar de não ter ficado aquele risco bonitinho, eu gostei. Gostei da experiência. Ficou bacana. Mas eu vou tentar de novo, para ver se fica melhor. Sim. Olha só, agora, o que eu pensei... Ilana. Fala, Pedro. Não, pode falar, mãe. Deixa a mãe contar. Enquanto eu vou colocando aqui.
Eu fiz diferente de todas, eu acho que eu não devo ter feito certo, então, porque eu Conta! apaguei todas as luzes, e liguei a lanterna do próprio aplicativo. Que o aplicativo tem a lanterninha também. Falei, ai meu Deus, eu não tenho a lanterna, como que eu vou fazer? Eu entrei no aplicativo para ver, coloquei lá o tempo que o Pedrinho falou, a duração, e fiquei aqui mesmo na mesa, só mexi a mão e ficou um efeito bem legal. Falei, nossa, que legal! Que Fiquei legal! até Você já assustada, falei, mandou o seu gente, pra dá um mim? efeito muito legal. Que legal! Mandei 2 fotos. Mandou? Ah, então, peraí. Eu tenho uma sugestão para nós aqui, se vocês toparem. A minha sugestão Posso só falar um negocinho antes? Pode, lógico, Pedro. Enquanto vocês estavam falando, eu já estava olhando as fotos de vocês, tá bom? Gente, teve pessoa que me fez algumas perguntas, eu não respondi só por causa da rapidez para poder colar aqui, tá bom? Depois eu vou respondendo vocês. Todos que eu tô vendo, pela primeira vez de vocês, ficou muito legal. E eu achei que todos vocês tiveram uma criatividade, vocês conseguiram fazer. Foi uma desenvoltura muito, muito boa. Porque, para o primeiro, eu acho que também é muito da gente querer fazer que já saísse igual do Picasso já. Querer que já saísse num formato em alguma coisa. Então, vocês construíram coisas muito interessantes. Tanto que ficou uma amostra de arte aqui no nosso PowerPoint. A hora que vocês forem ver, ficou uma construção bem legal. Mando sim. Aí eu já vou abrir aqui para vocês já. Pode falar, Ilana, desculpa. Enquanto o Pedrinho abre, eu tenho uma sugestão para a gente. Agora que a gente já ouviu, já teve outros relatos, outras formas de explicar, a minha sugestão é que a gente, depois que a gente vê essa apresentação do Pedro, que o Pedro organizou, a gente faz novamente. E aí, para quem quiser experimentar e tiver à mão, a gente não pediu, porque às vezes se a gente pede muita coisa, a pessoa fala, não tenho, não vou fazer oficina. Aí é um plus a mais, tá, gente? Quem tiver à mão alguma embalagem de plástico, sabe? De remédio, de qualquer coisa de plástico que seja colorido, experimenta colocar no obturador da máquina fotográfica para a gente fazer colorido, que pode ser uma experiência legal. E quem não conseguiu, não inventa a moda. Não vai querer fazer as coisas de plástico e tenta fazer de novo. Quem sabe agora a gente consegue tomar esse cuidado de ficar com uma distancinha, deixar o ambiente todo escuro, experimentar essa doideira da Mane, que eu nunca fiz, viu, Mane? Com essa lanterna, nunca fiz do aplicativo. Eu sempre faço separado. Vamos ver o que acontece. Gente, eu acabei de receber de uma pessoa que fez, ela tá, acho que dentro do carro, ela fez na estrada. Então ela pegou as luzes dos próprios carros que estavam na frente do carro dela. Ficou sensacional dela. Ficou colorido. Vou mostrar para vocês. Eu vou ver se eu consigo. Eu acendi a luz aqui, fui eu. Eu tava tentando. No meu grupo não tinha ninguém conseguiu baixar. E eu tinha conseguido baixar, mas eu falei, meninas, eu não tenho lanterna. E eu tô na pista, mas eu vou tentar fazer. Aí eu consegui fazer e ficou super legal. Achei que não ia dar certo, mas deu certo. Não, ficou legal. Isso, Veridiana, pode ser com celofane também. Tem que ser algo que dê para você passar a luz e ficar colorido. Isso. Enquanto eu estava testando, eu achei uma luzinha que eu tinha colorida aqui em casa e ela girava. Aí eu liguei e como ela girava, então ficou todo um movimento. Ficou super legal. Depois eu vou mostrar para vocês também. Sabe o que a gente pode fazer, Pedro, também, se vocês toparem? Todo mundo aqui, a maioria das pessoas tem Instagram, né? Vamos fazer uma hashtag, que aí a gente faz a publicação e coloca a hashtag, pode colocar @vivênciaspedagógicas, @caixadeideias.elana, ou depois eu anotar aqui no... E aí a gente coloca para a gente ver o que a gente está fazendo, o que vocês acham? Pode ser legal, né? Vamos encher de light paint o Instagram das pessoas. Não é divertido? É uma brincadeira sensacional, gente. Para fazer com criança é muito legal. Gente, pode brincar de gatomia, né? Sabe aquela coisa de gatomia que a gente deixa tudo escuro, deixa a criança com lanterna, você já deixa com o aplicativo. Pode dar uma brincadeira muito boa.
E depois que você pega a prática, o jeito de fazer, você faz um light painting numa facilidade. O primeiro que eu fui fazer, eu fui desenhar um círculo. E nesse círculo saiu no cantinho um coração. Parece até que foi proposital. Eu vou depois colocar ele aqui para vocês, mas foi desenhando lá e saiu. Vou trazer aqui. Eu já vou colocar a apresentação para abrir que eu recebi uma última foto. Vou colocar essa última e já vou apresentar para vocês. Vocês gostaram de fazer? O que vocês acharam? É gostoso de fazer, não é? No comecinho, na hora que a gente abre o aplicativo, dá um friozinho na barriga, né? Que parece que vai ser a coisa mais difícil do mundo, mas que é bem... No começo você fica pensando, será que isso funciona mesmo? Vamos lá. Que 10 mil coisas aqui no mesmo. Ah, Veridiana, muito legal. Que legal. Última foto. Pronto, gente. Coloquei todas. E podem continuar me mandando, viu, gente? Que depois a gente adiciona. E quem autorizar a gente, depois manda lá no meu zap, que autoriza a divulgar essas nossas fotos também, que a gente depois vai postar, vai fazer um material bem bacana. Vou abrir para vocês, tá bom? E vocês vão vendo com a gente. Se a pessoa que apareceu quiser... Opa! Ah, que máximo! Opa. Se a pessoa que aparecer aqui quiser falar alguma coisa depois de como foi fazer, quiser fazer algum comentário, porque senão eu acho que a gente pode sair passando, né, Elana? Para todo mundo poder assistir. Nossa, eu fiquei super curiosa. Que objeto luminoso é esse aqui da primeira foto, gente? Eu também fiquei. Essa cobra, olha que legal. Muito legal. Se a pessoa quiser depois também. Mas eu achei que ficou todos legal. Isso daqui da trajetória da luz, o segundo. Eu sempre, quando eu vejo esse tipo de arte, eu fico tentando imaginar um objeto. Do que pode ser, qual pode ser a história. E eu vejo um fogo nesse segundo. Esse é o meu. Eu fiz ao contrário. Esse que você estava mostrando agora é o meu. É esse. O segundo ou o primeiro? É do meio. Que está no meio. Olha que legal. Ficou super legal. O terceiro também ficou super legal da borda. E parece que foi proposital, né? Porque ficou o rosto da pessoa no fundo ainda. Já dá uma moldura, né? É, ficou super legal. Bem legal. Olha isso daqui. Olha! Tem algum desenho? Esses caras legais, olha. Ah, já teve uma pessoa que acusou já a Elana. A ideia da luz. É? É isso que eu tô vendo. Que legal. Gente, deixa eu dar uma informação para vocês. Sabe os light paintings das crianças? Que eu dei aula lá, aquelas coloridos? É aquelas lanterninhas de 99 centavos, sabe? Viu, Célia? Aquelas lanterninhas que você compra que dura nada. Sabe uma outra coisa que dá um efeito super legal? Sabe aquelas coisas de festa de aniversário que você quebra e fica luminoso? Fica super bacana para fazer light paint. Super legal. Você pode fazer tanto gesto quanto você pode colar no corpo e fazer. É muito divertido. Ficou muito legal, gente. Olha. Esse daqui foi feito com uma vela? Esse terceiro? Ficou super legal, foi, né? Foi. Eu que fiz. Ficou legal, Juliana. Parabéns. Obrigada. Olha esse primeiro aqui, que legal. Dá pra gente poder conseguir perceber bem como a pessoa fez, né? No começo tinha um foco de luz, e é como se ela fosse se afastando para depois conseguir deixar esse mais fininho. É daquilo que a gente estava conversando, como se fosse o nosso lápis que a gente estivesse pintando. Esse de baixo também tá bem legal. Eu acho que esse de baixo, se eu não me engano, a pessoa mexeu o telefone, né? Mas também deu um resultado super legal. Eu acho que o que a gente pode tirar dessa oficina, além dessa técnica, é que a gente tem a ferramenta, né? A gente só tem que aprender como que a gente vai usar ela. Ela é uma ferramenta para fazer light painting. Mas será que não dá para a gente inovar? Será que não dá para a gente usar alguma coisa fazendo esse mesmo efeito? E olha, de verdade, tem um monte de coisa que dá para fazer, viu?
Muita coisa. Olha que máximo esse segundo de bolinhas. Como será que ela fez isso? De quem que é? Foi meu, Elana, a Tami. Que legal, Tami! Como Mas você fez isso? foi com uma vela, mas eu achei que não deu muito certo, porque eu também não tive, assim, a distância, sabe? Nossa, eu achei que deu um efeito fantástico. E olha os planos que ficou embaixo, né? Ó, gente, esses efeitos é tudo a relação. Tempo da abertura do buraquinho e espaço. E gesto, né? É essa relação. Gente, olha essa primeira. Eu achei que foi sensacional, Tânia, o seu. Olha esse primeiro. Por que será que fica com bolinha? De quem que é esse primeiro? Olha que máximo. É meu, Elana, Aline. Aline, que coisa legal. Eu tentei primeiro no escuro, não gostei muito. Assim, não sei se é o movimento que eu fiz, mas a segunda eu falei, vou tentar com uma luz mais fraca. E eu gostei mais do efeito. Até assim no corpo, parece que captura o movimento, não sei, achei bem legal. Então, é a luz que bateu na sua roupa. Olha, que efeito, Mara, adorei. Duas coisas que eu gostei no seu, Aline, foi primeiro desse... Na verdade, eu não tinha nem percebido esse negócio do corpo. E ele acabou dando mais sentido para o que eu tinha pensado. Eu tinha pensado numa cabeça. Quando você vai fazer o desenho da cabeça, que você faz o círculo, depois você faz um tracinho aqui, um tracinho aqui. Na hora que eu vi isso, já me lembrou um movimento do corpo. Ficou super legal. Um outro que eu gostei bastante foi... Gente, eu gostei de todos, tá? Acho que vocês já perceberam isso. Mas um também que me chamou bastante atenção dessa página foi esse terceiro. Porque mesmo que ele tem ponto de luz, que é o que está aqui no meio, mas se você reparar no finalzinho dele, tem algumas cores. Que não foi feito com luz. Mas também deu um efeito super legal. Acho que era uma coisa que dava até para poder pensar. Esse é o meu. É o seu, Maíne. Ficou... Ah, o que a Maíne nos contou que mexeu o telefone. Ficou super legal o seu. Parabéns. Isso. Muito interessante, né, gente? Os efeitos são sensacionais. Então, é bem interessante. Esse daqui da direita tinha algum filtro? Fez a coisa atrás? A luz vem de trás de alguma coisa? De quem que é esse aqui do segundo? Vou ver se está no chat. Fiquei curiosa para saber se tinha alguma coisa. Célia, você entendeu, né, como é que fez para ficar colorido? Entendi, Elana, entendi. É só colocar algum plástico transparente na frente. Que legal. Vou passar o próximo slide. Ó, esse já teve... Ah, esse daqui que eu falei do carro, Elana. Que legal. Acho que todos estão. Esse da bolinha, a pessoa usou... É o da Patrícia, eu lembrei do nome que eu fiquei te perguntar. Patrícia, você usou uma luz de bolinha ou você foi mexendo e já deu assim? Não, Pedro, eu não usei. Eu usei a câmera do celular do meu filho, eu coloquei ele para filmar e eu fiz um movimento com o celular dele. Eu sei o que aconteceu, Paty. Você tem que ver o temporizador do seu aplicativo. Abre o aplicativo, depois vocês vejam aí, quando você abre o aplicativo... Eu não contei essa parte para elas, Elana. Ah, desculpa! Eu achei que ia complicar muito, porque é uma outra parte que você vê aqui no aplicativo, e aí você vai mexer no tempo, porque a gente tem dois tempos. Aquele tempo em segundos, e a gente tem um outro tempo, que é medido por uma outra medida, e que aí ele vai fazer. Ele vai marcar se vai ficar um rosa, se vai ficar bolinhas. Foi por isso que eu perguntei, eu ia dar depois dessa, mas... Se você quisesse falar. Desculpa. Não, imagina. Era só isso mesmo. Para quem já fez curso comigo, sabe que eu sempre falo isso. A gente tem que ficar amigo do lápis, do pincel, do aplicativo. Ficar amigo é isso, é experimentar, é errar. Quanto mais a gente errar, não deu certo,
vamos experimentar assim, vamos experimentar assado, mais legal fica. Perfeito. Passa pro próximo. Olha esse, Ah, que legal. esse ficou demais também, né? Esse coração. Esse daqui, Elana, que alguns eu lembro, viu, gente? Agora, finalzinho. Esse daqui foi feito com incenso. Com Foi o feito quê? pela mesma- Incenso? Com incenso. Foi feito pela ideia mesma pessoa, boa! esses dois. Um é incenso e o outro é vela. Ficou super legal, né? Ideia boa! Muito bom! Sabe Ó, o que eu acabei de pensar aqui? Uma coisa que vai ficar super legal é com o isqueiro. Se você colocar para fotografar e você filmar na hora que o isqueiro tá pegando fogo. Porque você vai conseguir pegar essa explosão de cores dele. Deve ficar super interessante também. Se alguém depois quiser testar e mandar pra gente. Vou passar para cá. Bem legal. E Olha! Essa daqui que eu tinha contado para vocês, que foi o primeiro que eu fiz. Que deu um coraçãozinho sem querer. Que não foi de propósito. Qual que é do fósforo, Bia? Desculpa. Ah, sim. Era com fósforo também. Com fósforo também vai dar certo. Opa, e acabou a nossa apresentação. Vamos fazer uma segunda rodada? Que agora já deu para ter bastante ideia. A gente faz uma segunda rodada. O que vocês acham? Topam? Vamos? Então vamos, P. Vamos dividir em sala de novo? Que aí vocês trocam figurinha. Vamos sim. Vamos. Tem... Peraí, deixa eu só... Peraí que tem só um grupinho que eu vou mudar ele aqui, tá bom, gente? Ai, gente, eu acho que não tem tempo, é isso? Isso, eu também ia te falar isso. Entendi. Que pena, não tem tempo. Eu quis inventar moda. É bem rapidinho, mas... Desculpa, Tati. É que se deixar eu vou ficar aqui a noite inteira. Imagina, é porque é 1 hora, a gente avisou todo mundo e às vezes alguém também tem outros compromissos. Mas a gente queria agradecer todo mundo que está presente. E fica aí de exercício para fazer essa segunda tarefa, né? E eu estava vendo aqui a obra de vocês, ficou muito sensacional, gente, muito legal, né? Eu já tinha feito também algumas vezes com o Pedro, com a Bia, né, Pedro? A gente fez uma vez lá na creche, um dia à noite, foi bem legal. Então, eu acho que é isso, meninas e meninos, obrigado pela presença, boa noite a todos. Elane e Pedro, obrigada, amei brincar com a tecnologia, faz a gente pensar, né, nesse brincar remoto também, ajudar a gente a usar ferramentas para as nossas crianças que estamos distantes, né? Sim. Então é isso. Boa noite, um beijo a todos. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite, obrigada, gente. De nada, obrigado você.